Bom, como eu mencionei, hoje então nós vamos iniciar os estudos do capítulo 10, que se intitula Bem-aventurados os que são misericordiosos. Hoje nós vamos falar sobre os itens 1 a 8 e 14 a 15, que são os itens relacionados ao tema do perdão. E aí, sempre que iniciamos os capítulos, é importante nós fazermos ou vermos como Kardec fez para amarrar os assuntos no Evangelho de forma que facilitasse o nosso entendimento, facilitasse as nossas reflexões. No capítulo anterior, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, nós falamos principalmente da conquista da paz interior e, portanto, ao conquistarmos a paz interior, promovermos a paz no mundo. E aí Kardec traz o remédio para esse processo. Nesse atual estágio onde nós estamos, é imperativo que nós comecemos a praticar o perdão como uma virtude que por vezes nos é considerada menor, frente às outras formas de caridade. O perdão é a única forma de nós efetivamente promovermos a paz que nós queremos promover no mundo. E para começar, eu vou ler aqui um trecho rápido de uma mensagem que foi psicografada por Chico, uma mensagem do Emmanuel, mas que se encontra num livro chamado Mãos Unidas. E essa mensagem se chama Estranha Crise. E detalhe, o livro, a edição que eu vi, é de 1972, 51 anos atrás. Olha o que fala essa mensagem sobre esse tema Estranha Crise. Existe, porém, uma crise estranha, francamente inacessível à intervenção de poderes públicos, tanto quanto aos recursos das ciências nas conquistas modernas. Referimos-nos à crise da intolerância, que vai minando os melhores reservas morais do planeta, com a destruição consequente de muitos dos mais belos empreendimentos humanos. Para a liquidação deste problema, que assume tremendo vulto em nossas coletividades terrenas, o remédio não se forma de quaisquer ingredientes políticos ou financeiros, por ser encontrado tão somente na farmácia da alma, a exprimir-se no perdão puro e simples. 50 anos atrás, se nós tiramos uma fotografia agora, o quadro de intolerância persiste. O quadro de guerras, algumas delas de alto vulto, como nós podemos ver, guerra da Ucrânia com a Rússia, guerras políticas nos nossos países, guerras dentro das nossas famílias, tudo isso com uma origem que é a intolerância. E que não basta dinheiro, não basta políticos para resolver esse problema. Todos nós temos como resolver esse problema. Temos a nossa parcela de responsabilidade. É por isso que o Cristo, no seu Evangelho, e nesse capítulo que fala sobre misericórdia, em vários momentos, há passagens do Cristo falando da importância do perdão há 2000 anos atrás. Falando de perdão a um povo, que era o povo judeu, que era oprimido, era escravizado. E Jesus falava do mesmo perdão que Emmanuel fala hoje para nós, para aquele povo. Que éramos nós que estávamos lá também. Muitos de nós lá estávamos. Tem uma passagem que é a mais clássica, e eu não vou falar de todas elas, porque senão nós perderíamos muito tempo trabalhando cada uma delas. Mas a mais clássica, a que mais nós conhecemos, é aquela onde Jesus
indagado foi por Pedro sobre quantas vezes nós deveríamos então perdoar. Se o perdão era tão importante, quantas vezes? Qual seria o limite do perdão? Seriam 7 vezes? Não vou entrar aqui no tema do número 7, que era um número extremamente representativo para aquela cultura e representava já uma quantidade enorme. E vamos falar sério. Se uma pessoa comete o mesmo crime ou mesma ofensa contra nós uma vez, talvez nós perdoemos. A segunda, agora 7 vezes já é demais. E aí Jesus fala que não são só 7 vezes, são 70 vezes 7. E por que Jesus dá essa dimensão de não termos limites, de um perdão ilimitado, um remédio que tem que ser administrado sem contraindicação? Por que Jesus traz essa necessidade? Porque o perdão tem benefícios muito claros. O primeiro deles, nós já falamos um pouco nessa mensagem que Emmanuel traz, que é a única forma de nós convivermos em sociedade, de nós amenizarmos as dificuldades que existem nos atritos que nós temos ao convivermos com as pessoas, é através do perdão. E um exemplo muito prático disso é se nós imaginarmos a seguinte situação. A partir de agora, eu não vou perdoar nenhum desvio, nenhuma crítica, nada. Tudo que fizerem, eu vou dar. Lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Se todos nós pensássemos desta forma, as guerras seriam muito mais dramáticas do que nós teríamos no dia de hoje. Nós já temos um nível de perdão. Em alguma esfera, certas coisas já não nos magoam mais, como magoavam há séculos atrás. Então, o perdão, ele promove essa possibilidade de convivência. Ele faz com que esse ciclo vicioso de que ora eu sou ofendido, ora eu sou ofensor, ou seja, alguém me fez um mal, eu vou lá me vingo, e aí a pessoa fala, não, mas eu acho que eu não fiz tanto mal assim, vou lá e vou me vingar. E isso vai passando décadas, gerações, séculos, em relações negativas, em laços afetivos negativos, que precisam ser quebrados. E quem tem a coragem, primeira, de quebrar esses laços, é quem se aproxima daquilo que o Cristo pediu. É quem pratica o perdão. Mas, esse não é o maior benefício, a promoção da paz mundial, essa questão mais altruísta. O grande beneficiado desse processo é aquele que concede o perdão. É aquele que concede o perdão. Por mais que nós imaginemos que ao perdoar o outro, é o outro que se beneficia. Não, somos nós. Por quê? Primeiro, porque quem não concede perdão, quem é intransigente, quem é duro, quem cultiva a mágoa, o ódio, após um crime, após uma ofensa, ele se deixou escravizar pelas ações do outro. Ou ele se deixa escravizar pelas ações do outro. Ele se deixa escravizar pelo que o outro quer manipulá-lo. Um exemplo prático. Hoje nós saímos daqui, estamos todos razoavelmente bem. Vamos iniciar a nossa semana de trabalho nos nossos escritórios, em home office, etc. Estamos com tudo organizado ao longo da semana, temos uma ideia que a semana vai ser muito boa, e logo na primeira reunião da semana, um colega nosso, que nós acreditávamos que era um bom colega, ele nos critica na frente de todos, de uma maneira dura, de uma maneira covarde, na frente do nosso chefe, na frente do chefe do nosso chefe. E aí, qual é a minha reação? Eu perco completamente o norte. Tudo que eu havia me programado ao longo daquele dia e daquela semana, eu me atrapalho, eu não me concentro mais no meu trabalho, eu só me concentro no que aquela pessoa fez. Eu perco o meu apetite, eu entro num estado de estresse, onde essa região aqui, ela fica absolutamente dura, desperta a minha enxaqueca, eu fico com o estômago
que parece que está uma gastura. Não durmo bem, chego em casa, brigo com as pessoas que estão na minha casa, porque eu estou de mau humor, estou de bico. Quem fez isso? Foi ele? Ele deu só o start. É a maneira como eu reagi em relação a esta ofensa que faz com que eu me aprisione a esse fato. Eu não esqueça do fato. Portanto, o perdão, ele é libertador de nós. Eu não estou minimizando o fato. Aliás, é preciso ficar muito claro que aquele que comete desvio, ele vai pagar pelo desvio. A justiça divina, ela é perfeita. É que às vezes nós queremos que a justiça divina seja igual à nossa justiça. Ou seja, eu queria que aquela pessoa fosse demitida, eu queria que aquela pessoa, eu tivesse uma oportunidade de ir lá e fazer a mesma coisa com ela. Não é assim que a justiça divina funciona. Mas a justiça divina, ela é perfeita. Ela pressupõe arrependimento, pressupõe expiação e pressupõe reparação. Algum momento isso vai ter que acontecer nessa situação. Portanto, o maior liberto nessa história somos nós mesmos. Esse é o primeiro benefício. E, claro, com seus benefícios adjacentes, como maior saúde financeira, saúde mental, saúde emocional, saúde física, tudo. Mente, corpo e alma são juntos nesse processo, não se separam. Mas para além desse benefício, que é bastante importante, nós ficamos nos perguntando, bom, se eu já sei que do ponto de vista altruísta é importante, do ponto de vista pessoal é importante, como eu faço, então, para trilhar esse caminho que me parece tão difícil? E como fala no Evangelho, é talvez uma das formas mais dramáticas de renúncia, mais difíceis de renúncia, que é perdoar aquele que cometeu um crime contra nós. E aí Paulo vai falar, no item 15, das formas do perdão. O que é o perdão? Da maneira que Jesus nos ensinou. O perdão da maneira que Jesus nos ensina, ele não é, e aí Paulo começa com o não é, e o não é muito importante, como nós às vezes compreendemos o perdão. Do tipo, eu te perdoo, mas não quero ver a sua fuça nunca mais. Eu te perdoo, entretanto, você vai ter que reparar o mal que fez para todo mundo antes. Vem cá, me dá um abraço, eu te perdoo. Com um sorriso nos lábios. Mas aqui dentro, eu só estou fazendo isso porque me mandaram fazer. Porque eu li no Evangelho que eu tenho que perdoar. Esse perdão, que é o perdão dos lábios, que Paulo dizia que nós fazemos muito, é o perdão que não resolveu o problema de base, que nós falamos aqui. Nós ainda continuamos ligados aos sentimentos, à raiva, ao ódio, ao rancor com aquela pessoa. Isso não vai embora com um abraço falso. Não vai. A pessoa até acha que está tudo bem, mas não está. Para nós. Nós continuamos reféns desse processo. Então, o perdão que Jesus nos ensina, ele precisa ser muito mais profundo. Ele não pode ter condicionantes. Ele não pode ter nenhuma agenda escondida. Eu faço isso porque a sociedade diz que é importante fazer. Só para não ficar de mal com aquela pessoa, minha família, o que vai pensar se eu não perdoar? Isso é conveniência humana. Não é o perdão que o Cristo fala. E principalmente, essa é talvez a recomendação mais complexa, que é trabalhar o esquecimento do processo. E aí, alguém fala assim, mas não tem como esquecer. Eu fui vítima de crime hediondo. Minha família teve pessoas que foram envolvidas num crime hediondo. Como eu posso esquecer esse fato? Não dá para apagar da minha memória. E não é disso que o Evangelho fala quando fala em esquecimento. Porque o fato, esse se arquiva na nossa memória e fica. Fato positivo ou fato negativo. Eu lembro de coisas quando eu tinha 6 anos de idade. E é normal. Aliás, é necessário, porque quando nós nos lembramos dos fatos negativos, nós aprendemos e nos protegemos mais, para não virarmos vítima novamente do processo. Então o fato não se esquece. O que
o Evangelho fala, o que Jesus fala, é que nós precisamos esquecer a memória afetiva do que aquele fato nos gera. Então, aquele fato, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, me deixou triste, me deixou magoado, com rancor, com ódio. Disparou isso em mim. E eu demorei anos para trabalhar esse processo. Mas uma hora eu tenho que trabalhar. Porque se eu lembrar daquela pessoa ou daquele fato 20 anos depois e as mesmas emoções vêm na minha memória, eu ainda continuo aprisionado nesse processo. Eu ainda continuo vinculado a essa pessoa. E isso não termina depois do desencarne. Isso continua para além túmulo. É o que Jesus fala quando ele pede para nós: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Está em Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte. Enquanto estáis com ele no caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centil. Qual prisão é essa? É a prisão da nossa consciência. É a nossa prisão que nós criamos. Nós que mantemos as nossas escravidões morais, as nossas escravidões emocionais. É este processo que Jesus nos pede. É fácil? Claro que não é. Óbvio que não é. Leva tempo, mas nós precisamos focar nisso. Em diluir os sentimentos ao longo do tempo. Principalmente através de um processo que é fundamental. Porque quando se fala o que é o perdão, mais ou menos todo mundo sabe. Agora, como fazer isso na prática? Bom, eu não tenho fórmula mágica. Cada um vive a sua experiência, cada um tem o seu caminho. Mas, um ponto importantíssimo deixado por Jesus, e que é a base fundamental para esse processo do perdão que levará à paz, é o chamado autoconhecimento. Trabalhar no autoconhecimento. Porque quando eu começo a trabalhar no autoconhecimento, além de trabalharmos esses sentimentos negativos que temos em relação ao outro, também fazemos uma análise de nós mesmos. Fazemos uma análise das nossas dificuldades, das nossas falhas. E aí nós percebemos, olha que interessante, não é só o outro que faz bobagem comigo, sou eu também. Para encerrar, eu queria trazer uma história que está no livro Boa Nova. Está no livro Boa Nova, capítulo 26. Se chama A Negação de Pedro. E que fala sobre esse processo do autoconhecimento, que é muito importante. Se há uma mensagem que precisa sair daqui, é que o perdão não começa sem o autoconhecimento. E isso está nessa passagem. Todo mundo conhece essa negação de Pedro. O momento em que ele nega Jesus por 3 vezes, quando Jesus estava ali passando por todo aquele julgamento, por toda aquela agressão. E o livro Boa Nova, ele tem essa capacidade de pegar um extrato do Evangelho e contar um pouco do que era o antes, o que aconteceu antes de chegar nessa passagem, e um pouco do depois. Ele traz diálogos, é muito bonita esses capítulos que ali estão. E nesse capítulo, o foco é Pedro. E Pedro era um dos discípulos, um dos apóstolos, mais intransigentes que tinha. Mais intransigentes. Para ele, só existia uma forma de seguir a Cristo, que era a dele. Qualquer outra coisa fora disso, a pessoa era um desviado. A pessoa tinha que não passar por uma pedagogia, mas por uma paudagogia. Tem que dar um pau nele. Se ele tivesse Pedro aqui no atendimento fraterno, todo mundo ia embora do centro. Esse era Pedro. E quando Jesus fala na Santa Ceia e depois no Monte das Oliveiras, que se aproximava a hora de ele ir, e que para onde ele iria os apóstolos não o acompanhariam, porque ferindo o pastor as ovelhas se dissipariam, Pedro disse, não, eu não, porque eu sou o apóstolo. Eu o acompanharei, mestre, por onde fores.
mesmo que eu tenha que dar a minha vida por ti. E aí, nesse momento, tem uma frase do Cristo que ela é muito interessante e acho que é uma mensagem que nós podemos tirar como grande reflexão da noite de hoje. O Cristo vira para Pedro e diz assim: Pedro, Pedro, ainda hoje vais perceber que o homem é mais frágil que perverso. O homem é mais frágil que perverso. E ainda hoje, antes do galo cantar, você há de me negar por 3 vezes. Pedro ficou indignado. Como assim está me chamando de frágil, covarde? Não vou fazer isso. A história nós conhecemos. E quando Pedro nega Jesus, quando ele se lembra do diálogo, ele cai em prantos. E no livro Boa Nova fala que é o pranto da consolação. Porque é o momento onde Pedro começa a compreender a sua fragilidade. É o momento onde ele é o caído. Ele é aquele que precisa ser consolado. É aquele que precisa do perdão. Ele achava que ele não precisava de perdão. É o momento em que ele percebe que precisa fazer o seu autoconhecimento para se transformar do Pedro pedra, aquela pedra que feria, para o Pedro pedra, aquela pedra que sustentaria a igreja que estava se formando. O homem é mais frágil que perverso. Essa é uma frase que precisa ficar na nossa memória, sempre que nós formos, de alguma maneira, ofendidos, de alguma maneira, vítimas de situações que nós tenhamos dificuldade de lidar com elas.